TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Gabriel Toledo e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é terça-feira, 10 de fevereiro, e você vai ver a seguir. Ônibus cai no rio Piabanha e deixa motorista ferido em Petrópolis. Caminhão tomba no túnel do Papagaio e interdita a BR-040. Homem é preso e drogas são apreendidas em Petrópolis. Governo do estado envia ajuda humanitária e maquinário para cidades afetadas pelas chuvas. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um ônibus da empresa Cidade das Hortênsias caiu no rio Piabanha, no centro histórico de Petrópolis, na madrugada desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, apenas o motorista ficou ferido, sem gravidade. O trânsito na cidade imperial foi impactado por conta do acidente. Confira. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por volta das 3 horas da madrugada entre as ruas Tiradentes e Imperatriz, próximo à Catedral São Pedro de Alcântara, no centro histórico de Petrópolis. Ainda de acordo com a corporação, apenas o motorista sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido e liberado no local. Já no início da manhã, o trânsito da cidade já tinha sido impactado. A Rua da Imperatriz precisou ser interditada para a retirada do coletivo. Equipes da CPTrans deram suporte na ocorrência. Devido à interdição nas ruas da Imperatriz, Tiradentes e Queller, no sentido centro, os coletivos das linhas 10, 105, 106 e 136 tiveram o itinerário alterado, passando pelas ruas Monsenhor Bacelar, Rocha Cardoso e Washington Luiz, todas no sentido centro. Além disso, foram registrados atrasos em diversas linhas de ônibus, que provocaram um aumento no fluxo de passageiros no terminal rodoviário do centro durante a manhã. O trânsito foi liberado por volta de 9h30 da manhã e ainda não há informação sobre o que teria causado o acidente. A Cidade das Hortênsias informou que o ônibus passou por uma inspeção e garante que nenhuma falha mecânica foi identificada. A Cidade das Hortênsias está apurando, através das imagens das câmeras de monitoramento e sistema de telemetria, o que pode ter acontecido. Um caminhão que transportava produtos congelados tombou na manhã desta terça-feira no túnel do Papagaio, na BR-040, em Petrópolis. Apesar do acidente, ninguém se feriu. O acidente aconteceu por volta de 7h10 da manhã, no quilômetro 84 da BR-040, no túnel do Papagaio, no sentido Rio de Janeiro, na Serra de Petrópolis. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a via ficou totalmente interditada no trecho. Apesar do acidente, não houve registro de vítimas. Ainda segundo a PRF, o tombamento provocou cerca de 4 quilômetros de congestionamento na descida da serra. O caminhão transportava produtos congelados e a carga espalhou pela pista. Equipes da concessionária responsável pela rodovia Aerovias também atuaram no local para atendimento da ocorrência e liberação da pista. O tráfego na Serra de Petrópolis, no sentido Rio de Janeiro, começou a operar com interdição parcial por volta das 8 horas da manhã, a partir do quilômetro 84. Às 9 horas da manhã, foram registrados 4 quilômetros de retenção no trecho, segundo a Aerovias. E até o fechamento desta edição, segundo a Aerovias, a pista no sentido Rio de Janeiro ainda estava parcialmente liberada. Petrópolis lançou oficialmente a campanha institucional que defende a candidatura da cidade para sediar o novo supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial. A iniciativa foi apresentada durante um encontro do Conselho Municipal de Inovação, realizado nesta segunda-feira no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC.
O Laboratório Nacional de Computação Científica é apontado como a principal razão técnica da candidatura. É lá que opera o Santos Dumont, o maior supercomputador da América Latina, já em funcionamento e gerenciado por equipes especializadas. Esse cenário reforça o papel de Petrópolis como cidade universitária, polo tecnológico e referência nacional em pesquisa científica. O que diferencia Petrópolis é especialmente a presença do LNCC aqui há tantos anos, funcionando bem, uma equipe de altíssimo nível, reconhecida a nível internacional. A gente recomeçar isso em outro lugar, nós vamos perder velocidade, nós vamos perder essa energia que já está aqui. A candidatura de Petrópolis vai além da instalação do supercomputador. O projeto envolve critérios técnicos rigorosos, como a capacidade energética, a conectividade e a integração entre centros de pesquisa, e pode colocar a cidade em uma posição estratégica no desenvolvimento de inteligência artificial no país. Durante o evento, foi mencionado que isso se trata de um projeto de país, ou seja, uma estratégia de descentralização dos investimentos em tecnologia e pesquisa. A iniciativa conta com o apoio de empresas com reconhecimento internacional na área de cibersegurança e de instituições de ensino e pesquisa. O vice-prefeito Baninho destaca que as condições são favoráveis para o município. Aqui nós já temos, que é o principal, que é o LNCC. Né? Então, esse supercomputador já vai dar um encaminhamento para continuar o trabalho do LNCC. Se for para outra cidade, vai ter que começar tudo, né, de novo. O computador aqui já tem todo o preparo. Aqui nós temos mão de obra, clima, energia, enfim, tudo que possa estar aqui trazendo esse computador aqui para a nossa cidade. Entre as ações anunciadas está a criação de um comitê intersetorial e o lançamento de um abaixo-assinado online e físico. A meta inicial é alcançar pelo menos 10 mil assinaturas, que é o número mínimo exigido para que o município avance no processo. Além disso, uma carta oficial assinada pelo prefeito, secretários, vereadores e representantes de instituições também foi encaminhada à ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. O documento integra o manifesto que reforça o compromisso coletivo com o projeto. Esse supercomputador, certamente, ele não vai atender só a Petrópolis. Ele vai sinalizar que o estado do Rio de Janeiro, o interior, também é capaz de se beneficiar e distribuir riqueza nacional. Concentração, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. A gente precisa distribuir a riqueza nacional e a inteligência nacional. O próximo passo será uma reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, após o Carnaval. A decisão final deve ocorrer no próximo mês e, segundo os participantes, será muito mais política do que técnica. Caso seja escolhida, Petrópolis poderá receber um investimento estratégico de 23 bilhões de reais, com impacto direto na geração de empregos, renda, tecnologia e no futuro da inteligência artificial no Brasil. Estou muito feliz de poder participar desse momento e ver assim, toda essa movimentação da cidade, dos atores, das instituições, das empresas, para a gente poder ter sucesso nessa empreitada. Vamos trazer o PIBIA para Petrópolis. O supercomputador do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial é uma infraestrutura de altíssimo desempenho, criada para treinar e operar sistemas avançados de inteligência artificial no Brasil. O equipamento vai permitir o desenvolvimento de tecnologia nacional, reduzindo a dependência de servidores estrangeiros e fortalecendo a soberania digital do país. E agora, trocando de assunto, o governo do estado do Rio de Janeiro, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos e de Defesa Civil, vai enviar materiais de assistência para os locais afetados pelas fortes chuvas que atingiram o estado nos últimos dias. Outras regiões já receberam maquinários para desobstrução de vias enviadas pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Ao todo, foram enviados 430 colchões, 60 cobertores e 100 kits limpeza pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e também 70 colchões e kits dormitórios pela Secretaria de Estado de Defesa Civil para a cidade de Porciúncula. Em Duque de Caxias, equipes técnicas e operacionais, além de maquinários, foram enviados pelo INEA e já estão atuando no local. Nessas localidades, durante a tarde e a noite de domingo, sirenes chegaram a ser acionadas. Os moradores receberam ainda alertas via SMS da Defesa Civil para o risco de deslizamento.
Além do município, as regiões de Bom Jardim, Cantagalo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Nova Friburgo, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro e Trajano de Moraes, na região serrana fluminense, também receberam alertas. Vale destacar que muitas dessas cidades permanecem em situação de atenção, seja pelo risco hidrológico ou de deslizamentos. Um homem foi preso e drogas foram apreendidas na segunda-feira em ações distintas no Independência e no Quitandinha, em Petrópolis. O homem estava foragido da justiça por tráfico de drogas. A Polícia Militar esteve na comunidade do Independência para realizar uma ação de combate ao tráfico de drogas. O local é conhecido pelo intenso comércio de entorpecentes. Os agentes foram até a localidade, onde os suspeitos, ao perceberem a presença policial, fugiram para uma área de mata. Durante as buscas, foi encontrada uma bolsa escondida, com 62 tabletes de maconha, 19 tubos de skunk, 17 sacolés de haxixe, além de um revólver calibre .38 com 2 munições. Todo o material ficou apreendido na 105ª Delegacia de Polícia e ninguém foi preso. O outro caso também aconteceu na segunda-feira, durante verificação de uma denúncia na rua Alagoas, no Quitandinha. A Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos, foragido da justiça por tráfico de drogas. Na ação, foram apreendidos 2 celulares e o acusado foi levado para a 105ª Delegacia de Polícia. E você vai ver no próximo bloco. Suplementos falsificados acendem alerta sanitário no Rio de Janeiro. Em Londres, comitiva do governo do Rio discute projetos de saneamento e recuperação ambiental. Prefeitura recebe quase 550 equipamentos doados para assistência social. Covid-19 mata 29 pessoas em janeiro no Brasil. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. O aumento da circulação de suplementos alimentares falsificados ou irregulares acendeu um alerta da Vigilância Sanitária no estado do Rio de Janeiro.
Produtos vendidos como alimentos têm apresentado substâncias proibidas, rotulagem inadequada e até promessas de cura, o que pode representar riscos sérios à saúde. A Secretaria de Estado de Saúde reforça a orientação para que consumidores fiquem atentos, principalmente às compras feitas pela internet. Suplementos alimentares vendidos como soluções rápidas para emagrecimento, ganho de massa muscular ou melhora do desempenho físico estão cada vez mais presentes no mercado. Mas, por trás das promessas milagrosas, muitos desses produtos escondem riscos à saúde. Esse programa de monitoramento de alimentos é realizado a coleta de alimentos dos suplementos alimentares, né? E percebemos que ao longo de 2025 houve um aumento dessas irregularidades e falsificações. Em 2025, ações de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro e de órgãos nacionais identificaram dezenas de suplementos fora das normas sanitárias, com substâncias proibidas ou alegações terapêuticas que só medicamentos podem fazer. No ano de 2025, foram 41 coletas, né, analisadas pelo nosso laboratório estadual, o LACEN, e pela Anvisa, né, houve um alerta, um comunicado de alerta de 73 suplementos alimentares falsificados ou irregulares. O controle desses produtos faz parte do programa de monitoramento da qualidade dos alimentos, desenvolvido pela Superintendência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde. O programa acompanha de forma permanente suplementos em diferentes formatos comercializados no estado. Entre as principais irregularidades encontradas estão promessas de cura, prevenção de doenças e melhora de desempenho físico, práticas proibidas pela legislação sanitária. Mesmo sendo um alimento, o suplemento alimentar, ele pode causar danos à saúde, principalmente aquelas pessoas que já possuem doenças pré-existentes, tá? Por conta de substâncias proibitivas, né, na fórmula. As amostras são coletadas em farmácias, supermercados, lojas especializadas e casas de produtos naturais e encaminhadas para o Laboratório Central de Saúde Pública, Noel Núteus. A análise técnica verifica se o rótulo traz todas as informações obrigatórias, como ingredientes permitidos, limites de consumo diário e frases de advertência. A população ela precisa ter o cuidado na compra em lojas a granel, mercados, farmácias, até mesmo academia. A Vigilância Sanitária alerta principalmente para compras feitas pela internet e redes sociais, onde é comum encontrar produtos anunciados como suplementos, mas que na prática são medicamentos sem registro. O que essa rotulagem precisa ter? Ela precisa ter o nome, né, o nome do fabricante ou importador, a data de validade, o lote, tá? Assim como o canal de comunicação com o consumidor. O consumidor pode consultar no site da Anvisa a lista de ingredientes autorizados, verificar suplementos irregulares ou checar se um produto está autorizado para comercialização. Em caso de suspeita, a orientação é procurar a vigilância sanitária do município onde o produto é vendido. Além disso, denúncias podem ser feitas à ouvidoria da Secretaria de Estado de Saúde. Agora, trocando de assunto, projetos estruturantes de saneamento, drenagem urbana e recuperação ambiental foram os temas da reunião realizada em Londres entre a comitiva do governo do Rio e representantes da Tideway, empresa que está fazendo a despoluição do rio Tâmisa. Na última sexta-feira, o grupo conheceu o modelo institucional, regulatório e financeiro da instituição britânica para avaliar a aplicabilidade ao estado do Rio de Janeiro. Confira. O investimento estimado para o entorno da Baía de Guanabara no âmbito da concessão estadual é de 2,7 bilhões de reais, dentro do compromisso total de mais de 24 bilhões ao longo de 35 anos. O projeto prevê a implantação de cerca de 47 quilômetros de coletores-tronco, estações de bombeamento e pontos de capacitação, beneficiando cerca de 10 milhões de pessoas em 17 municípios da bacia.
Além disso, pelo Programa Ambiental dos municípios do entorno da Bahia, já foram executadas intervenções estruturais de grande escala, como troncos coletores, sistemas de esgotamento sanitário e estações de tratamento, interceptando e redirecionando efluentes que antes eram lançados in natura. A empresa que opera o London Tideway Tunnel é regulada e atua separadamente da concessionária tradicional de saneamento da cidade, a Thames Water. A Thames Tideway Tunnel é um túnel subterrâneo com cerca de 25 quilômetros de extensão sob o rio Tamisa e 7,2 metros de diâmetro interno, concluído em 2024 e em operação desde 2025, criado como uma infraestrutura estratégica para a modernização do esgotamento de Londres. A Prefeitura de Petrópolis recebeu no fim de semana quase 550 equipamentos que vão ser destinados para famílias em vulnerabilidade social no município. Os itens foram doados pelo projeto Incluir Petrópolis e pela empresa Ocean Pact. A parceria reforça a importância da união entre poder público, sociedade civil e iniciativa privada para fortalecer as políticas de assistência social. Entre os mais de 500 itens recebidos estão os equipamentos de lavadora de roupas, geladeira, freezer, micro-ondas, forno elétrico, colchão, roupa de cama, armário, panelas, entre outros diversos produtos que vão fazer a diferença real na qualidade de vida de diversas pessoas do município. De acordo com o prefeito de Petrópolis, Ingo Rames, e com o secretário de Assistência Social da cidade, Wesley Barreto, os itens são fundamentais para que a cidade possa avançar no cuidado oferecido para a população, principalmente para aquela parcela que enfrenta alguma vulnerabilidade social. Um dos fundadores do projeto Incluir, o empresário Shen Li Sheng, aponta que essa ação social junto à secretaria é voltada justamente para aquelas pessoas que realmente necessitam de apoio e de assistência. E agora falando de economia, a previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, referência oficial da inflação no país, passou para 3,97% em 2026. A estimativa está no Boletim Focus desta segunda-feira, pesquisa divulgada semanalmente em Brasília pelo Banco Central, com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos. Para 2027, a projeção da inflação se manteve em 3,8%. Para 2028 e 2029, as previsões são de 3,5% para os 2 anos. Pela quinta semana seguida, a previsão para a inflação de 2026 foi reduzida e está dentro do intervalo da meta para a variação de preços que deve ser perseguida pelo Banco Central. Definida pelo Conselho Monetário Nacional, a meta é de 3%, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo, ou seja, o limite inferior é 1,5% e o superior 4,5%. A primeira divulgação sobre o IPCA de 2026 vai ser feita nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística com o índice de janeiro. Em dezembro, a alta no preço dos transportes por aplicativo e das passagens aéreas fez a inflação chegar a 0,33%, acima do aumento de 0,18% registrado em novembro. O resultado fez o IPCA acumular uma alta de 4,26% em 2025. Para alcançar a meta de inflação, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, definida atualmente em 15% ao ano pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Apesar do recuo da inflação e do dólar, o colegiado não mexeu nos juros pela quinta vez seguida. Vamos agora para um rápido intervalo e na volta, Correio Esportivo. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos.
Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta e vamos acompanhar agora o Correio Esportivo com Hugo Petersen e Jonathan Joras com as principais notícias do mundo dos esportes. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, o momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. E hoje vamos falar sobre futebol, Fórmula 1 e Olimpíadas. Começamos falando de futebol, isso porque o primeiro campeão do estado do Rio de Janeiro em 2026 já foi definido. Com 15 pontos, o Fluminense foi o grande vencedor dessa primeira etapa da competição carioca, a Taça Guanabara. Mesmo com o título matematicamente garantido, no domingo o tricolor venceu o Maricá por 1-0 com gol de Kevin Serna, finalizando uma primeira fase bem consistente e como o único time carioca a vencer os dois clássicos que disputou. Jonathan, precisamos comentar então sobre esse primeiro título estadual que a gente tem aqui no Rio de Janeiro nesse ano, o título da tradicionalíssima Taça Guanabara, não é mesmo? A Taça Guanabara virou um título simbólico, querendo ou não, já teve valor no passado, os times faziam questão de ganhar, mas a Taça Guanabara virou um título simbólico, mas é importante, é um primeiro passo para você começar a temporada, é o primeiro título que você disputa na temporada, esse ano, né, teve uma mudança, né, no calendário, principalmente por conta dos estaduais, mas você não pode deixar de comemorar, taça é taça. Exatamente, toda taça é taça, e como você mesmo disse, hoje em dia a gente não dá uma importância tão grande, hoje em dia os times não dão uma importância, um foco tão grande nos campeonatos estaduais, principalmente aqui no Rio de Janeiro, porque o carioca acaba sendo desvalorizado cada vez mais. Porém, já foram títulos de grande importância, já foram os principais títulos que a gente tinha aqui no Brasil, muito mais do que o Brasileirão, Libertadores, qualquer uma dessas coisas. E agora a gente está num momento, mas do mesmo jeito que mudou, pode mudar novamente. Então acho que todo título realmente precisa ser comemorado. E o Fluminense conseguiu esse título com muito mérito. Dos 4 times grandes aqui do Rio de Janeiro, foi de longe o mais consistente nesse início de ano. E teve uma outra coisa, né? A Ferj voltou a ter uma premiação esse ano. Então o vencedor da Taça Guanabara, o Fluminense, ganhou R$1 milhão. É um valor ali simbólico para os times grandes, de fato. Se fosse um pequeno ganhando, um Maricá, por exemplo, um Volta Redonda, seria um valor de fato relevante para o financeiro do clube. Mas, querendo ou não, já é um incentivo, né, para os times escalarem os titulares, que a gente sabe que teve problema até com o Botafogo, enfim. Mas eu acho que é mais simbólico do que outra coisa, mas o importante é comemorar. Exatamente. E a gente pode até fazer alguns pequenos destaques dessa primeira fase desse campeonato carioca, onde aconteceu muita coisa quase aconteceu. É verdade. Mas o que aconteceu de fato foi o Fluminense podendo finalmente contar com o seu camisa 9, que usa atualmente a camisa 99, o John Kennedy, depois de um 2025 muito ruim, um 2025 muito conturbado desde sua volta para o tricolor. Ele finalmente voltou a jogar bem e fazer gols importantíssimos.
O John Kennedy, ele, no ano passado, quando ele voltou, ele parecia que ia voltar a ser um atleta mais consistente. A gente sabe que em 2023 ele foi decisivo, 2024 ele um jogador praticamente não existiu no Fluminense, aquele ano muito ruim. E agora ele voltando, estando bem fisicamente, que eu acho que é o mais importante para um jogador de futebol. A gente consegue, quando o cara está bem fisicamente, tecnicamente ele tende a melhorar, né? Subir de produção. E o John Kennedy eu acho que é uma grande surpresa, na minha opinião. Também acho uma grande surpresa, eu realmente não esperava que ele fosse começar bem a temporada, principalmente da maneira que ele terminou, aquela eliminação contra o Vasco na Copa do Brasil, que ele perde alguns gols, realmente foi uma situação bem complicada, mas nesse início de ano tá dando realmente uma volta por cima e o Fluminense está conseguindo contar com ele e está sendo um jogador muito decisivo. Fez gol nos 2 clássicos, inclusive o que contribuiu muito para essas vitórias, o gol da vitória contra o Botafogo e também o gol contra o Flamengo, que foram importantíssimos. E eu acho que isso também dá um pouco mais de tranquilidade para o Fluminense, justamente na busca de um camisa 9. Eu ainda acho que o Fluminense precisa contratar mais um jogador. Sim. Principalmente agora que o Everaldo saiu de fato do time, agora o Fluminense precisa de um jogador. Ou para ser reserva ali, fazer uma sombra para o John Kennedy, ou até mesmo para ser titular, quando o John Kennedy não jogar tão bem. Ou, é claro, para o John Kennedy acabar sendo a sombra desse jogador. Eu acho que é importante, além disso tudo, é importante o Fluminense não ir mais uma temporada com Germancano e John Kennedy de opções, apenas de opções. Acho que eles têm que ser opções, mas não titulares. O Cano, infelizmente, tem muitos problemas físicos, já não é o mesmo Germancano que foi no Fluminense nos anos anteriores, até no Vasco. E o John Kennedy, que teve um momento bom na carreira, praticamente, ele não pode ser a solução do Fluminense. Tanto que o Fluminense está buscando um jogador lá da MLS, o Boangá, e que parece ser um grande jogador, mas que as negociações ficam travadas. A diretoria do Fluminense um pouco mole nesse ponto, demora muito para negociar os seus jogadores. Exatamente, a gente pode observar que o Fluminense especulou grandes jogadores, especulou o Hulk. O próprio Savarino ficou muito tempo como uma especulação, virou uma novela. Todas as contratações do Fluminense nesse ano foram novelas, porque realmente não está dando para perceber uma agilidade muito grande nessa diretoria, nessa nova diretoria, né, que tem muitos nomes ainda da diretoria anterior, do Mário Bittencourt, mas as contratações estão vindo e, é claro, a gente vai continuar aqui acompanhando esses próximos passos do Fluminense. E aproveitando o assunto dos clássicos, no domingo nós tivemos um muito feio. Em um São Januário verdadeiramente alagado, Vasco e Botafogo fizeram um jogo que estava mais para polo aquático do que para futebol. E nele, o time do Almirante da Colina saiu vitorioso. O Vasco venceu o primeiro clássico da Amizade de 2026 pelo placar de 2-0. Os gols da partida foram marcados por Brenner, que desencantou, e Felipe Coutinho. Jonathan, a gente tem que destacar aqui que se o Fluminense foi muito consistente nesse início de temporada, esses dois times que protagonizaram esse clássico, que realmente foi muito feio, não necessariamente por culpa dos times, por conta do campo, por conta do campo, realmente. Estava caindo um verdadeiro temporal ali na região de São Januário e o gramado não estava conseguindo escoar água. Então, a quantidade de lances que a gente teve de jogador deslizando no gramado, aquaplanando, né, a gente pode dizer assim, e também de bola ficando agarrada é uma coisa absurda. Mas, voltando no assunto da consistência, esses dois times, Vasco e Botafogo, foram muito inconsistentes nesse início de ano. Ainda são times bem complicados de se cravar alguma coisa relacionada a eles, mas na inconsistência por inconsistência, o time do Vasco ganhou desse time que era meio que um sub-20 do Botafogo com alguns profissionais. O que me chama a atenção em relação ao Vasco, principalmente, é que o Vasco voltou com os principais, foi o primeiro time, né, dos 4 grandes a voltar com os principais, e está demonstrando muita inconsistência. O Botafogo a gente entende, porque tem alguns jovens jogadores da base, igual você falou agora, né, teve o sub-20, e o que eu acho que a perda do Ryan fez muita diferença nesse time. O Ryan, claro, o time do Vasco, eu acho ele bem organizado, se a gente parar para pensar, pelo estilo do Diniz e etc. Mas acho que o Ryan, ele levava o time nas costas em certos momentos. E perdeu um grande jogador para o Bournemouth. Mas acho que com essas novas contratações aí do Vasco, talvez o Vasco volte a se tornar aquele time consistente que foi em determinado momento da temporada passada. E que tem um estilo de jogo estabelecido. E o Botafogo, acho que
falta ainda um grande jogador ali, tem bons jogadores no time, mas falta igual teve na temporada de 2024, o Almada, o Luiz Henrique, falta aquele cara para chamar a responsabilidade. Exatamente, eu acho que o Botafogo tem ótimas peças, exemplo, é claro, os dois principais exemplos são o Danilo e o Álvaro Montoro, que são dois grandes jogadores, sim, mas eu acho que eles não podem ser os grandes jogadores desse time. E são muito jovens, exatamente, né? São jogadores que ainda estão suscetíveis àquela instabilidade, àquela inconsistência, como a gente estava dizendo. Verdade. Então, eu acho que o Botafogo ainda precisa fazer alguns ajustes para ter uma temporada mais tranquila. Mas falando do jogo jogado, a gente tem que destacar aqui, foi uma partida muito feia, quase não teve futebol de fato, mas ainda assim nessas adversidades o Vasco conseguiu superar o Botafogo na realidade. O Brenner conseguiu desencantar depois de perder 525 gols no último jogo contra a Chapecoense. E o Felipe Coutinho também fez mais um gol nessa temporada, o terceiro gol foi de pênalti, mas gol é gol, isso que importa. O Vasco saiu vitorioso e vai enfrentar o Volta Redonda nessa próxima fase do Campeonato Carioca. Então a gente continua aqui acompanhando todos esses times. E para finalizar o giro pela última rodada do Campeonato Carioca, o Flamengo espantou a possibilidade e o risco de rebaixamento com uma grande goleada em cima do Sampaio Corrêa na noite do último sábado. Os gols da partida foram marcados por Pedro, que marcou 2 vezes, Bruno Henrique também fez 2 gols, Samuel Lino, Cebolinha e Douglas Telles. Jonathan, só um comentário rápido aqui do Flamengo, que o Flamengo correu um risco de rebaixamento ali, mas mostrou quão fraco o Campeonato Carioca também tá, porque o time fez 1 ponto em 3 jogos e ainda assim classificou para a próxima etapa, para a próxima fase do Campeonato Carioca, então mostra que realmente o nosso estadual está bem defasado, a situação está bem complicada e o Flamengo foi só dar aquela apertadinha, conseguiu ganhar e com muita facilidade. E agora saindo dos campos e indo para as pistas, as equipes McLaren, Aston Martin e Cadillac apresentaram suas pinturas para a temporada 2026 da Fórmula 1. As inglesas mantiveram a sua tradição em quase um copia e cola do último ano, verde com Aston Martin e laranja e preto na McLaren. E a Cadillac, a estreante nessa categoria, apostou numa cor um pouco diferente, um carro assimétrico branco e preto. Jonathan, agora com todas as pinturas já anunciadas, as 11 pinturas dessa categoria, que pela primeira vez vai ter 11 carros, a gente já pode fazer aqui as nossas opiniões. Quase um tier list, né? Exatamente, dos carros mais bonitos. Para mim, os principais destaques foram a Cadillac, que foi uma dessas novas a apresentar, a Red Bull, com um carro mais azul do que o normal, e também a Ferrari, que é sempre muito bonita. Eu acho que a Ferrari ela sempre se destaca pela própria marca Ferrari, né? E a cor vermelha ela chama muita atenção, né? É o clássico da Ferrari. A Ferrari não erra geralmente, então acho que a Ferrari ficou mais bonito. E eu queria destacar a Mercedes, né? O Cadillac estreando, coloca um carro parecido com a Mercedes no passado, tá muito bonito, mas eu acho que a Mercedes, essa nova coloração da Mercedes nos carros tá muito bonito. E para finalizar, desde semana passada, as Olimpíadas de Inverno estão acontecendo lá na Itália. E nesta terça-feira, os primeiros atletas brasileiros estrearam nos Jogos, na disputa do sprint livre, do esqui cross-country, no feminino e masculino. Mas, infelizmente, Bruna Moura, Eduarda Ribeira e Manex Silva foram eliminados ainda na fase classificatória. Jonathan, infelizmente alguns brasileiros já se despediram nessa categoria específica, mas a gente destaca aqui que só deles estarem lá participando, levando em consideração como é que o Brasil não tem neve nenhuma, não tem nenhuma das características dos Jogos de Inverno, já é muito considerável eles estarem lá, estarem presentes nessa competição. E a gente ainda tem outros atletas que vão disputar e tem ainda essa chance de medalha, que inclusive eles estão colocando como esse ano de 2026 como a principal chance da história de uma medalha para o Brasil, que inclusive, apesar de ser uma seleção, né, vamos dizer assim, o time Brasil ser tradicionalíssimo e muito vitorioso nas Olimpíadas de Verão, na Olimpíada de Inverno, infelizmente, a gente não tem nenhuma medalha até o momento. Então a gente fica aqui na torcida para que nesse ano de 2026, nessa edição das Olimpíadas, a gente enfim consiga essa primeira premiação e essa primeira chegada ao pódio. E como sempre, eu acho que a gente sempre tem que torcer pelo Brasil. Olimpíadas, Copa do Mundo e, no caso, as Olimpíadas de Inverno é um momento para a gente se unir, né? E eu acho que as Olimpíadas de Inverno são muito lindas, é uma coisa assim, a beleza que tem as Olimpíadas de Inverno chama muita atenção.
e a gente vai sempre torcer pelo Brasil. A gente sabe, como você falou, que o Brasil não tem nenhuma conquista na competição, mas vamos ver se esse ano consegue, né? Exatamente, já ficamos aqui na torcida e também ficamos por aqui com essa edição do Correio Esportivo. Até a próxima. É isso, gente. Temos muitas competições rolando agora nesse momento no mundo dos esportes, no futebol e agora principalmente com as Olimpíadas de Inverno. E, claro, na quinta-feira os meninos aí estão de volta. E vamos agora para um rápido intervalo. Antes a gente não tinha tantas obras por todo o estado. Agora tem. Na região de Campos dos Goitacazes, o governo entregou a Ponte da Integração. Quanto tempo o senhor esperou por essa obra? Mais de 40 anos. É que antes os investimentos eram só para a capital. Mas agora essa obra histórica é um marco para o desenvolvimento. São bilhões investidos e tem muita coisa boa acontecendo. Vai daí, Edu. Flávia, antes aqui em Petrópolis, chovia, alagava. Agora o novo túnel extravasor já está ajudando a evitar enchentes. E tem muito mais. Gisele, é com você. Dona Maria, e o teleférico? Ah, minha filha, parou no tempo. Ah, mas isso foi antes. Agora falta pouco para voltar. E vão ser mais de 100 mil passageiros todos os dias. Tá pronta para ir? Eu quero ser a primeira. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta e olha, gente, o Palácio de Cristal foi palco do casamento comunitário de 30 casais. A cerimônia, que aconteceu na manhã do último sábado, foi marcada por muita emoção, amor e festa.
A iniciativa é uma parceria da Prefeitura de Petrópolis e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, além de instituições que ofereceram decoração, buffet e cortesias para hospedagens. O casamento comunitário aconteceu em um dos cenários mais emblemáticos de Petrópolis, o Palácio de Cristal. A cerimônia aconteceu na manhã do último sábado e reuniu 30 casais em situação de vulnerabilidade socioeconômicas, incluindo casais quilombolas e LGBT, todos assistidos pela Defensoria. A iniciativa tem papel social expressivo, ao assegurar que pessoas historicamente privadas desse direito possam se casar gratuitamente, com acesso à certidão e ao pleno reconhecimento legal. E essa é uma ação que ressalta a família, ressalta a importância das relações familiares, do reconhecimento e da formalização dessas relações, o que é muito importante. Além disso, esta foi a primeira vez que o Palácio de Cristal recebeu uma cerimônia oficial de casamento. Estamos aqui nessa comemoração dos 142 anos do Palácio, essa semana, trazendo essa ação social que vai beneficiar essas pessoas hipossuficientes. Para Igor Melo Rodrigues e Flávio da Silva Garcia, a cerimônia do casamento foi a realização de um sonho. Quer estar aqui no Palácio de Cristal, realizando esse casamento, nossa união, o fruto do nosso amor. Isso aí. Que já vamos caminhando para 6 anos juntos e hoje estamos oficializando essa união. Dalva Francisco dos Santos, de 71 anos, e Silvio Barreto Xavier, de 73, também oficializaram a união. O casal cresceu na mesma rua e se conheceram na adolescência, mas o amor só encontrou espaço muitos anos depois. Nos encontramos novamente e estamos aqui hoje para nos casarmos. Já nos conhecemos há bastante tempo, né? Então somos evangélicos e acho que foi Deus que nos uniu por esse amor que a gente tem pelo comum. A cerimônia foi presidida pela juíza de paz Louise Duarte Dornelas da Silva, com participação dos cartórios do Terceiro Ofício de Petrópolis e do Primeiro Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais, responsáveis pelos atos de habilitação, proclamas, casamento e registro. Patrimônio histórico e espaço tradicional de celebrações comunitárias, o Palácio de Cristal integra a identidade cultural de Petrópolis, cidade reconhecida por lei estadual como a capital estadual do casamento. A proposta também cumpre um papel educativo ao ampliar a consciência sobre os direitos civis. Gente, uma ação muito legal. E agora, é claro, vamos à nossa previsão do tempo. Gente, amanhã já é quarta-feira, já estamos chegando no meio da semana e, é claro, a gente precisa saber a previsão do tempo para a gente se programar para essa quarta-feira. Por isso, a gente já está ao vivo com a repórter Evelyn Carvalhais, que traz mais informações para a gente. Boa tarde, Evelyn. Tudo bem? Então, como é que está a previsão para essa quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Bom, nós já estamos nos encaminhando para o meio da semana e é claro que a gente quer saber como vai ficar a previsão do tempo para já se adiantar para o final de semana de carnaval, né? Bom, como de costume, começando a nossa previsão do tempo por Nova Friburgo, a quarta-feira na cidade vai ser de sol durante todo o dia. Em alguns períodos da tarde e da noite pode chover e as temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 22 graus. Enquanto em Teresópolis, a previsão é de chuva forte pela tarde e também à noite, com um dia parecido com o de hoje. Nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 18 e máxima de 23 graus. Aqui na cidade imperial, em Petrópolis, a previsão é de sol com muitas nuvens. Chove rápido durante o dia, à tarde e também à noite. E as temperaturas ficam igual em Teresópolis, mínima de 17 e máxima de 23 graus. Agora indo para a região centro
centro-sul do estado, em Paraíba do Sul, a previsão é de chuva forte pela manhã e também à noite. O sol aparece na parte da tarde, mas seguido por pancadas de chuva. Os termômetros na cidade variam entre mínima de 20 e máxima de 25 graus. E para finalizar a nossa previsão do tempo, em Três Rios não vai ser muito diferente. Chove forte pela manhã e à noite, com aberturas de sol à tarde seguidas por pancadas de chuva. Nesse caso, os termômetros variam entre mínima de 21 e máxima de 26 graus. É isso, Evelyn. As temperaturas e toda a previsão do tempo em si, muito parecida com a previsão para essa terça-feira. O dia, na verdade, essa quarta-feira, vai ser bem parecido em todas as cidades da nossa região de cobertura, bem parecido entre quarta e essa última terça-feira, hoje no caso, e também bem parecido com toda a semana passada. Aquele clima bem típico de verão, bastante chuva durante todo o dia e é claro, aquelas pancadinhas. Por isso, é muito importante a nossa previsão do tempo, sair de casa bem protegido com guarda-chuva, dependendo até uma capa, dependendo se tiver possibilidade de chuvas fortes. E é claro, Evelyn, muito obrigado pelas suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e os nossos Instagrams @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvc@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99248 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente tá de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.